18 horas e 15 minutos do dia 6 de setembro de 2021. Amanhã, 7 de setembro, um paradigma na história do Brasil. Teremos um Brasil antes e depois dessa data. Porque após essa data vamos começar a retirar os tiranos. E tem tirano demais. Ultrapassa a quantidade da tirania que se tem no Brasil. Porque os ministros do STF não têm foro para prender cidadão comum. O foro privilegiado é dado a 58 mil pessoas, mais ou menos no Brasil, um pouco mais ou um pouco menos disso, que a gente vê falar, e ele não pode prender o cidadão comum. O cidadão comum tem que passar pelo devido processo legal, tem que começar no juiz de base, o juiz ACO, aquele juiz de primeiro grau. E isso é uma tirania, e isso é uma coisa ilegal, inconstitucional, e quando um policial receber uma ordem inconstitucional e ilegal, ele não pode cumprir. O certo seria dar voz de prisão para o algoz, que está fazendo um terrorismo no cidadão brasileiro. Isso não pode continuar. Isso tem que ter um fim. Nós não podemos viver com a tirania. Ultrapassou todos os limites. E olha, que isso não é coisa de esquerda, nem de direita, nem de centro. Isso está abrindo espaço para o futuro. Isso está abrindo um leque que amanhã pode ser com A, B ou C. Então, não se deve dar guarita a uma inconstitucionalidade dessa. Não se deve fazer. Vamos tirar esses tiranos. De que forma? Democraticamente. Nós temos um presidente do Senado, que é presidente do Congresso Nacional, que sorrateiramente, depois de receber uma ação para fazer um impeachment do Alexandre de Moraes, ele, unilateralmente, só ele, em vez de colocar para apreciação dos demais componentes do Congresso, enterrou. Olha, o que é omisso é mais danoso à nação do que aqueles tiranos. Porque os tiranos é simples mortais, mas um presidente de Congresso fazer isso tem que receber uma punição. Se não for agora, desta vez, que seja nas eleições futuras. Ele só se elegeu por conta de que a Dilma recebeu um indulto quando do seu impeachment, que ela teria que ficar 8 anos inelegível. E o senhor Lewandowski colocou um leque de opção para votar para ela continuar com seus direitos políticos. Aí ficou ela e o Rodrigo Pacheco nessa disputa. Quer dizer, não tinha opção, mas teremos outras opções para o futuro. Isso não é correto. Eu vejo o seguinte, tantos vídeos que a gente tem visto, que está amedrontando. Eu tenho uma semana que eu levei sonhando com 23 algemas normais, 3 algemas de prata e uma de ouro. Eu me pergunto, de quem são essas algemas? Eu sei que o presidente Bolsonaro tem 23 ministros, mas eu também sei que 23 técnicos do Tribunal Superior Eleitoral é que faz a recontagem dos votos. Pessoas que têm interesses escusos, pode ser que a gente não sabe, eles sim podem fazer, num tocar de mágica, eles podem mudar, eleger um tal de Rodolfo Rodrigues, reeleger um Osmar Aziz, continuar reelegendo um Renan Calheiros, certo? Que parece que tem um dossiê dos ministros, porque o pessoal tem tanto medo dele, certo? Com 17 crimes para ser julgado no STF, eles não julgam, mas julgam as causas do Lula, né? Como o Facchini fez, uns embargos, entender? Deu um duplo carpado, tomou uma decisão de fazer com que todos os seus processos sejam nulos por causa de foro. Um absurdo depois de ter sido julgado em 3 instâncias. Isso é dar guarita para bandido. O Brasil não vai aceitar isso. O Brasil não vai aceitar isso. Esses motoristas que estão indo lá,
os guerreiros brasileiros que faz mover esse Brasil de norte a sul, de Apoca a Chuí, que traz alimento para todo mundo, esses têm força, até mais força de qualquer instituição brasileira, de parar o Brasil e de colocar uns pingos nos is. Ou vocês tomam juízo. Olha, o Alexandre de Moraes, você, Luiz Fux, que eu tinha tanta admiração pelo que você já foi como juiz, certo? E por ser o único juiz mesmo de carreira, aquele que passou num concurso, né, de todos os demais juízes, você como presidente tinha que mandar internar o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele não está no seu juízo completo. Ele ficou um ditador do tipo Stalin, do tipo Hitler, do tipo Mussolini. Ele acha que pode tudo. Ele não respeita nem os seus demais colegas. Não é possível que os seus demais colegas estão calando quando... Vocês têm que se juntar, todos vocês aí, certo? E fazer o impedimento dele, internar esse homem. Não tem como tomar umas decisões todas arbitrárias. Ele ser o julgador, ele ser o promotor público, ele ser o policial, ele ser... Agora vai ser o carrasco também para executar a sentença. Não está correto, vocês têm que ter juízo, principalmente as senhoras que estão aí, a Rosa Weber, mas a Carmen Lúcia, certo? Que são ponderadas, certo? Nem todos julgados a gente não concorda com eles, mas vocês têm que ter a calma de poder resolver esse negócio. Não pode continuar. As mortes que virão, se vier alguma morte, a culpa é daqueles omissos, sabe? De quem será essas 3 algemas de prata que é? Será que é do Rodrigo Pacheco? Que comanda e que não aceitou o pedido de impeachment? Deixasse o pedido de impeachment rolar, certo? Democraticamente. Se não fosse aceito, ótimo. Mas vocês estão fazendo coisas ilegais, inconstitucionais. Estão levando o Brasil por um período, sabes lá o que vai acontecer. Mortes virão. E de quem serão essas mortes? Culpada? Do Alexandre de Moraes? Esse é um tirano, que está fazendo tudo conforme a ideia dele. Ele não leu a Constituição Federal. Parece que não leu, deu amnésia. Não pode um cidadão desse estar fazendo o que está fazendo. Que absurdo uma coisa dessa. Qualquer estudante que já estudou a Constituição Federal, que é um semestre só, porque é pequena, apesar de ser 1000 vezes mais do que a Constituição Americana, porque poucos parágrafos que lá tem, aqui seria grande, mas é uma coisa de 6 meses ver toda ela e saber o significado das palavras. Ives Gandra tem feito vários vídeos, certo? Do qual eu me reporto e acho que esse que é uma palavra de, eu diria, de junção, certo? Se as pessoas escutassem ele, esses nossos membros do STF, dessem ouvido ao homem que de longa data, no ano que eu nasci, ele já fez uma defesa no Supremo Tribunal Federal, há 63 anos atrás. Imagina os senhores, olha, o tirano do Alexandre de Moraes, ele precisa tomar uma licença, porque o que ele está fazendo é totalmente fora dos ditames legais, é um absurdo. Não podemos dar guarita para isso. E olha, se houver mortes, certo, no Brasil a gente sabe quem que são os culpados. E essa algema de ouro, da qual eu tenho sonhado dioturnamente, já tem uma semana que eu estou tendo o mesmo sonho, 23 algemas comuns, 3 de prata e 1 de ouro. Será que essas 23 algemas, será que é para os ministros do Bolsonaro? Eu entendo que não, que são 23 também. Mas tem 23 cidadãos técnicos que estão vigiando as nossas eleições. Eles que têm o poder de mudar e colocar quem quer que seja. Por isso que tem que ser um voto escrutinado, do qual nós podemos acompanhar, para ter toda a certeza de quem ganhou, ganhou. O Brasil, com o ideário que nós temos, e com as pessoas que estão na luta para derrubar essa tirania, com
associação dos empresários, dos industriais, dos produtores, certo? E toda a cadeia de pessoas que trabalham, as pessoas que mais dão para o Brasil, porque o pessoal de esquerda não gosta de trabalhar, a gente vê a bagunça que eles fazem. Temos que mudar o Brasil, tenham juízo, porque senão vai ter muito choro e ranger de dentes. E o culpado disso tudo é o Rodrigo Pacheco, que não colocou, que deveria te colocar, são 3 milhões de assinatura, é o pedido do presidente da República, feito pelos advogados da AGU, feito pelos advogados que embasaram em coisas consistentes, e ele vem com aquela conversinha fiada. Você está traindo a pátria, Rodrigo Pacheco. Você não merece estar aí. Você não merece ocupar o cargo de presidência do Congresso Nacional. Você devia colocar isso em votação. Era o mínimo que você tinha que fazer. E o Alexandre de Moraes precisa que os colegas seus aí do STF retira ele o quanto mais logo. Dê uma licença para esse homem, manda esse homem para o médico. Não é possível que um cidadão nas suas faculdades normais faz o que fez. E se vocês estão batendo palma, a hora que tiver todo mundo contra vocês, todo mundo mesmo, certo? Aí você vai ter que fugir daqui correndo? Será que o Brasil tem que passar por essa vergonha? Vocês precisam de dar uma licença para o Alexandre de Moraes, ele não está certo. Eu já vi muitas coisas positivas do que ele fez, mas ele não está certo aí. Não está. Vocês precisam tomar juízo, vocês aí do STF, juntar-se a todos e falar, vamos dar uma licença para esse homem, vamos dar uma licença por uns 2 anos, porque senão vai ser choro e ranger de dentes, certo? E o sangue derramado serão culpados vocês, vocês que têm condições de mudar isso aí, será o Rodrigo Pacheco que não tomou iniciativa, omisso, porque essas algemas são para os omissos, porque as 23 algemas que está aí, sei lá para quem que é, certo? Mas essas algemas de prata e de ouro é para quem está omitindo. Até pelo presidente Bolsonaro, se ele omitir agora, depois desse 7 de setembro, ele vai ter que tomar alguma atitude. Tem que tomar uma atitude de homem. Certo? Há meios legais para providenciar e acertar o Brasil de vez por outra. Mas o correto era vocês já se juntarem todos, dar uma licença para esse homem. Esse homem não está certo das suas faculdades mentais. Não está. Ele não pode fazer isso com o Brasil, Alexandre de Moraes. Você não pode fazer. Pede uma licença, fala que você não está bem. Porque o que você está fazendo não pode ser feito. Você quer destruir o Brasil? Porque o Brasil não vai ficar conformado se você tiver vitória nisso aí. Certo? E a vitória seria a democracia. Do jeito que vocês estão fazendo, vocês não estão caminhando sobre os degraus da democracia. Ela está sendo roubada. Todos os seus parágrafos. Não é possível que vocês viram que não enxergam o que está acontecendo. O Brasil não merece isso, nossos filhos não merecem isso, nosso povo não merece isso, e as nossas futuras gerações também não merecem isso. Tomem juízo, não é por causa de um homem como Alexandre de Moraes, um homem, certo? Não é por conta de uma votação que nós queremos que seja, certo? Ter o escrutínio, você votar e ter certeza de quem você votou. Não me venha com essa não, que o brasileiro não aceita. O brasileiro não aceita isso, certo? Não adianta vocês querem mudar, porque a maioria não aceita, e isso vai dar problema. Querem democracia? Coloque os votos igual foi pedido pelo Bolsonaro. Dá licença para o Alexandre de Moraes. Ele não está no seu juízo normal. Ou todos vocês não estão, porque está aceitando, não faz sentido. Certo? Pense. Deus lá em cima vê tudo que vocês estão fazendo. Sabe muito bem do que está acontecendo. Vamos mudar o Brasil. Muda o Brasil. Tenha juízo. Paz e bem.